Pai Celestial, agradecemos de todo o nosso coração, reconhecendo o Senhor único, eterno, soberano Deus, o Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou a este mundo, que foi rejeitado, Senhor, por multidões, mesmo só tendo feito o bem. E nós sabemos que há uma guerra espiritual, é a maior de todas nos ares neste planeta. Satanás roubando, matando e destruindo. E o Senhor esperando que os filhos, os cristãos, o teu povo se levante para conquistar as almas, a fim de que se possam salvar, Senhor, essas vidas que estão perecendo, como que pelos acontecimentos de que todos nós somos testemunhas, Senhor, pelas mídias, Senhor, hoje a interação das informações. Pai querido, neste momento eu peço também que o teu Espírito Santo, Senhor, visite, Senhor, a cada um na Venezuela que perdeu seus familiares, seus entes queridos. Há tanto choro, pranto, desespero, dor na alma, verdadeira agonia. Há quem tenha perdido a família inteira, meu Pai. Oh Senhor, agora só resta o consolo do Teu Espírito Santo. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor ajude, porque a dor dessas perdas, Senhor, é uma dor que somente o Teu Espírito Santo pode dar alívio. O Senhor é consolador. Santo Espírito de Deus. Porque os que já foram, Senhor, sabemos que não há mais nada que se possa fazer. Foram milhares de vidas, Senhor. Centenas e centenas de vidas que partiram, Senhor, como que num piscar de olhos. E o Senhor alertou, o Senhor tem alertado, está tudo registrado. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, hoje continuando na série, que o Senhor contemple o nosso coração e nos ajude, Senhor, para que possamos, Senhor, dar os frutos que o Senhor espera. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, e pedimos, Senhor, guarda teu povo, guarda o mundo, guarda a família, mas os que estão no mundo, Senhor, aguardam com grande expectativa a manifestação do teu povo. Senhor, fala ao coração, é o nosso pedido. Amém. Amém, povo de Deus. Bom, irmãos, continuando no estudo, hoje a 9ª semana. Algumas vezes, e em alguns casos nas Escrituras, não está explicitada a palavra inveja ou as palavras derivadas. Invejando, invejaram. Mas há uma realidade contextual a ser observada. Por exemplo, Davi. O rei Davi, que era um menino do campo, por quem ninguém dava nada, tanto que no dia em que o profeta Samuel foi à casa do seu pai e os seus irmãos foram todos apresentados ao profeta, porque Deus disse que daquela casa, da casa de Jessé, havia escolhido um rei. O Samuel, com os olhos humanos, ele olhou para o mais velho. Boa aparência, bela aparência, excelente apresentação. E ele de imediato se precipitou e já foi escolhendo. Só que Deus falou no coração dele, não, eu não escolhi esse. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque a salvação ela é extensiva a todo ser humano, seja ele quem for. Em qualquer país, em qualquer grupo, em qualquer classe social, em qualquer nível, Jesus estende a salvação a todos. Tanto que ele manda pregar o evangelho, ele mandou e manda a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vocês conhecem essa palavra? Então observe que a salvação é para todos, mas alguém tem que pregar para a pessoa, para ela ouvir, com o coração aberto, entender e aceitar Jesus. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Então é simples, é falar do amor de Jesus, do sacrifício. Mas quem não crer será condenado. Muito bem. Agora, a chamada de Deus, irmãos, já é diferente. Porque, como Deus diz na sua palavra, Ele não escolhe todo cristão para ser pastor ou pastora. Todo cristão para ser um evangelista, para ser um mestre da palavra, um doutor, um apóstolo. Ele separa quem Ele quer e como para o que Ele quer. E há pessoas que Deus separou, mas não se prepararam. Às vezes as pessoas não se preocupam nem com os da família, da casa, nem para a salvação eterna. Ora, se uma pessoa não se preocupa com a salvação da própria família, como é que vai ser um obreiro, uma obreira? E se preocupar com aquela alma que Deus colocou nas mãos para um atendimento, para ajudar em oração. Precisa ver. E aí, então, Deus não escolheu os irmãos de Davi. Só que ninguém deu atenção a isso. Tanto que ele não foi convidado. Ele estava lá no campo, menino ainda, garoto, adolescente, cuidando das ovelhas do pai dele. E foi ele que Deus escolheu. E o Senhor Deus, o Samuel mandou chamá-lo. Sendo que nesse tempo Saul era o rei. Estava no trono do reinado do povo de Deus, povo de Israel. E aí, bom, o Saul, ouvindo falar que Deus havia ungido um rei, o Samuel ficou apavorado e disse: se Saul souber que eu estou ungindo um rei para Deus, sendo ele o rei, vai me matar. E Deus disse: vá, da casa de Jessé tem me provido de um rei. Então a chamada de Deus, irmãos, é para quem Ele chama e para o que Ele quer. A gente vê hoje as pessoas meio atrapalhadas. E aí surge até inveja no meio do povo de Deus. E aí Deus tem um plano na vida de um e o outro quer aquele plano para a vida dele. Deus, Ele permitiu, Ele aceitou o Saul, mas o Saul não correspondeu. O Saul não correspondeu. Então Deus mandou ungir a Davi. E Davi tinha determinadas qualidades que eram assim esplêndidas diante de Deus. Primeiro, ele amava a Deus. Um menino que cresceu amando a Deus. Para vocês terem uma ideia, durante o reinado de Saul, antes de Saul assumir, a arca da aliança, que era aquela caixa toda de ouro, preparada desde Moisés, que era a representação viva da presença do Espírito de Deus, ela tinha sido roubada pelos filisteus. Foi levada pelos filisteus. O Saul, sendo rei, nunca se preocupou de buscá-la de volta. Ou seja, ele pouco se importava com a presença de Deus entre eles ou não. Tem pessoas, irmãos, que vivem para curtir a vida, somente a parte material. E gente que é de Jesus e não se importa com a salvação da sua família. O Saul era o rei oficial, os filisteus levaram a arca da aliança, ele nunca se preocupou de empreender uma guerra e trazer de volta. Foi Davi quem fez isso. Então Davi, ele realmente amava a Deus. Isso é uma coisa dentro do coração. Então, e aí surge aquele momento que os filisteus querem o território de Israel e usam o Golias, que era aquele gigante, guerreiro, que só a aparência do Golias deixava todo mundo apavorado. Ninguém de Israel, nem Saul, que era guerreiro, ninguém teve coragem de encarar o Golias. Quem foi encarar o Golias? Um menino chamado Davi.
Mas Davi tinha, irmãos, um amor a Deus extraordinário e uma fé inabalável. Tanto que quando ele encarou Golias, e o Golias representa aquele problema sem solução, uma situação irreversível, algo que ninguém consegue vencer. O Davi, quando olhou para o Golias, e o Golias desafiou, zombou de Davi, zombou. Nunca zombe de uma pessoa, nunca. Quanto mais de servos de Deus, de servos de Cristo. Misericórdia. Toda pessoa que zomba de Deus, ela se dá mal. Se dá mal e tem um fim triste. Toda pessoa que zomba de Deus ou que zomba de cristãos, meu irmão, ela se dá mal. O Golias zombou do Davi, mas o Davi olhou para ele e disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com essas armas físicas? Ele disse: eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele cresceu, irmãos, com uma consciência e uma fé inabalável de que o Espírito de Deus trabalhava a seu favor com muitos anjos do céu, anjos. Por isso que a Bíblia fala dos exércitos celestiais, porque o povo de Cristo aqui na terra é o exército de Deus, sim. Mas quando a Bíblia fala dos exércitos celestiais, está falando dos anjos de Deus. Então, o Davi disse exatamente isso: eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Então Davi transferiu para Deus a afronta que o povo de Israel estava sofrendo. Às vezes o cristão não faz isso, ele não ora. Ele não entrega nas mãos de Deus as afrontas que sofre. Fica remoendo. Pastor, mas Jesus mandou amar o inimigo. Sim, tem que amar. Tem que desejar a salvação dele e orar por isso, para quebrar aquela ponte, o diabo não continue usando aquela pessoa contra os servos de Deus, as pessoas e a família. E aí então o Davi derrotou Golias, matou Golias. Quem derrotou Golias foi o próprio Senhor Jesus. Porque Davi usou uma pedra. Ele apanhou 5 seixos do ribeiro, 5. Mas foi a primeira, uma. E na carta de Pedro, a Bíblia diz que Jesus é a pedra, a principal pedra de esquina. E a Bíblia, num contexto, expõe que Jesus é a rocha. E então, o Davi vem vitorioso, entrega a cabeça de Golias na mão de Saul, e em vez do Saul render graças a Deus pela vitória, pela vida de Davi, ele nutriu uma raiva. Só que você vai ver no contexto que essa raiva foi inveja. Como assim, pastora? Vai comigo em 1º livro de Samuel. No capítulo 18, no versículo de número 7, o título diz assim: o cântico das mulheres indigna Saul. Olha para cá, pessoal. O cântico das mulheres indigna Saul. Saul está ficando indignado, enraivecido contra Davi. Ele não deveria agradecer? Sim ou não? Sim, Davi derrotou Golias, que queria, juntamente com o exército dos filisteus, tomar posse de Israel, do território deles. Destruir tudo. Usufruir e desfrutar do que era bom. É assim que o diabo faz. O diabo quer destruir um casamento,
Para quê? Para se regozijar da destruição que ele faz. O diabo, para Satanás, é um banquete quando ele causa destruição. Quando ele joga uma doença que não tem cura. Quando ele leva uma pessoa, uma família à miséria. Para ele, cada obra que ele faz diante dos outros demônios, diante dos olhos de Deus, dos próprios anjos, é um troféu. Satanás, ele tem um desespero para destruir a humanidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama o que ele criou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então, no versículo 7 diz: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Dá uma paradinha. Mas que mulheres sem juízo, meu Deus. O camarada já não... olha eu, camarada. O Saul já não conseguiu encarar o Golias. Covarde, medroso, frustrado. Agora escuta, depois da vitória, e Davi derrotou Golias e matou Golias, as mulheres vão ficar elogiando o Davi nos ouvidos, na porta do palácio, bem embaixo da janela do palácio, onde o Saul está escutando. Gente, olha só, quando se elogia uma pessoa na frente de quem tem inveja dessa pessoa, só se aumenta a raiva dela. Que isso, pastor? Exatamente isso. Olha que coisa. Então vai comigo no versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. Está vendo? Ele está com inveja porque Davi está sendo elogiado. Ele está com raiva porque os elogios não estão indo para ele. Olha que coisa interessante. Você vê a inveja aqui, literalmente no contexto. Você vê no contexto. Aí no versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Olha aí a história de profecia, olha aí. E Saul, possuído por um demônio, profetizava no meio da casa. E Davi, qual é a verdadeira profecia, pessoal? A palavra de Deus. Diga, está aqui nas Escrituras. E profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão. Olha que diferença. Davi segurava uma harpa, um instrumento de louvor extraordinário. A harpa tem um som maravilhoso, a harpa tem um som belíssimo. São pouquíssimas pessoas que tocam harpa nos nossos dias, porque é um dom muito especial. E Davi tocava, um adolescente, Davi tocava harpa. Davi tem uma harpa na mão, o Saul tem uma lança. O invejoso está sempre pronto para o ataque. Quem é simples e é de Jesus é adorador. Continuando. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Eu quero fazer um comparativo aqui com vocês, irmãos. Eu disse que a inveja de Saul está aqui. Não está dizendo, a Bíblia não está dizendo, Saul teve inveja de Davi porque ele derrotou Golias. Saul teve inveja quando as mulheres o elogiaram. Não precisa. O Saul quer que o Davi suma da vista dele. Marca aqui, vai em Provérbios 27. Vamos lá, conferir. Marca aqui em 1 Samuel 18, fica marcadinho. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Provérbios, capítulo 27, versículo 4.
Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Saul quer que Davi suma da vista dele, quer que Davi suma do reino que ele acha que é dele. Vocês estão vendo? Às vezes um obreiro tem uma chamada e é assim mais conselheiro do que outro. Aí, por exemplo, vamos supor, ele ganha um título de coordenador, porque ele vai colaborar para preparar outros para serem também melhores conselheiros. Um exemplo. Aí um outro que tem inveja fica com raiva. Se não conseguir que ele suma, a pessoa sai da igreja. Que isso, pastor? Vamos estudar a palavra, irmãos. A gente está vendo isso aqui. O Espírito Santo colocou aqui em Provérbios 27:4. Mas quem parará perante a inveja? O Saul quer o Davi perto dele? Quer Davi dentro do reino dele? Gravíssimo, não? Sim ou não? Irmãos, Davi não está se achando. Ele não está se vangloriando. Ele não está se achando superior a Saul. Ele não está dizendo, eu sou tal, eu matei Davi. Não. Ele é o que ele é. E Deus honra a Davi porque ele ama a Deus. Coloque isso no seu coração hoje. Até agora você está vendo. Por que Davi resolveu enfrentar o Golias? Porque Golias, chefe dos filisteus, e eles querem destruir todo o povo de Israel. Ele ama Deus, sabe que Deus ama o seu povo. Então ele luta pelo que é de Deus. Deus ama a tua família, você luta pela salvação dela? E se você luta, você acha que o diabo não vai tentar nada contra você? Ele não vai tentar te embaraçar para você não estar ouvindo a palavra, para você não estar na igreja, para você não estar em paz? Pensa. Saul quer o Davi longe da sua vista, longe do povo de Israel. Ele disse, não, as mulheres estão elogiando ele. Que lhe falta senão somente o reino? Olha só. Voltando para 1 Samuel 18. Aí eu vou lá para o versículo 14. Diz assim. 1 Samuel capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha, a pessoa que é alvo de inveja, ela tem que ser muito prudente, pessoal. Muito. Porque o invejoso, ele é falso. Ele elogia na frente, mas fica querendo captar falhas para atacar. Às vezes o colega de trabalho está com tanta inveja do seu colega que está sendo bem sucedido, elogiado pelo chefe, que ele quer que ele suma da vista dele. E aí o que ele faz? Na frente do amigo ou para o amigo ele elogia. Mas ele fica querendo captar alguma falha para jogar nos ouvidos dos colegas, para ver se os colegas somam com ele para jogar aquele fora, para chegar até os ouvidos do chefe. Muitas maledicências nas empresas, irmãos, são por conta da inveja. Muitos grupinhos, olha essa coisa de grupinho, irmão, vocês me perdoem, mas poxa, se as pessoas se reunissem para falar da palavra, para orar juntas, mas ficar se reunindo, às vezes marcam lá o chá, não sei das quantas, na casa da irmãzinha fulana de tal, para atacar um grupo da igreja. Oh, pelo amor de Deus, cria juízo. Aí depois o que acontece? O diabo entra, engana, e aí sai todo mundo, e aí fica de igreja em igreja, como a gente escuta, ou no mundo. O objetivo do diabo é sempre o mesmo, pessoal, roubar, matar e destruir. Os objetivos dele são esses. Tirar as pessoas das igrejas,
que pregam a palavra, destruir a família. Vocês sabem uma tática do diabo é jogar pessoas contra seus pastores? Tem gente que enjoa da voz do pastor, da pastora. Tem gente que gosta demais de novidades. Então o diabo ele sempre vai tentar fazer com que uma pessoa não crie raízes em Cristo, não crie raízes numa igreja, não crie raízes na família. Fica tudo oscilante. Aí brigar é fácil, separar é fácil. Uma pessoa que já andou em 5 igrejas em 20 anos, vai ser a coisa mais fácil separar, acabar com o casamento. Por quê? Porque não cria raiz em nada. Se não ama seus irmãos em Cristo. Mas Jesus disse, fazei bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Versículo 15. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Vocês estão vendo? O Saul tinha receio de Davi, porque via que ele era prudente. Ou seja, eu quero arrebentar com ele, mas eu não tenho motivos para isso. É coisa grave, pessoal. A inveja é um sentimento tão maligno que ele é pior que feitiço. Eu estou falando de Davi como vítima de uma inveja violenta, mas não foi por uma pessoa só. Observa comigo. Aí o Saul manda caçar o Davi. Olha o termo que eu estou usando, de caça. Ele manda caçar o Davi como agulha, como quem procura uma agulha no palheiro, como esse ditado antigo. Uma agulha num palheiro, montanha de palha. Encontrar uma agulha. Sabe o que Deus fazia? 1 Samuel capítulo 23. Versículo 14. Olha o que Deus fazia com Davi. O que ele fez? Vai comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Vamos juntos? E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Quem guardava Davi? O próprio Deus. Mas ele amava a Deus, irmãos. Davi não trocava as coisas de Deus por qualquer coisa. Tem gente que deixa um culto de domingo por um churrasco em família. Se Deus não guardar a tua família, quem vai guardar? Então o Senhor Jesus em primeiro lugar. O domingo é o dia do Senhor, irmãos. O cristão tem que parar de seguir a cabeça de multidões, tem que parar com essa coisa de ser arrastado pelos conceitos da vida, do mundo, da sociedade. Eu sou cabeça feita. Pior ainda, é melhor ser corpo de Cristo, que a cabeça é Cristo. Toda pessoa que se afasta da igreja, irmãos, ela se acha certa. Todo mundo erra com ela, mas ela não erra. Toda pessoa que se afasta da sua igreja, a não ser pelo Espírito de Deus, para ir para um lugar que entenda a palavra, porque tem isso. Às vezes a pessoa se converte, ela não recebeu nenhum entendimento, nenhum ensinamento. Quando a palavra se abre, a pessoa fica maravilhada e diz: meu Deus, eu não sabia que eu podia colocar a palavra em prática. Há poucos dias uma senhora me encontrou num corredor e disse: pastor, quero agradecer a Deus pelo entendimento que eu estou recebendo aqui. E eu disse: glória a Deus, que o Espírito de Deus está no nosso meio, nos ajuda e nos ensina. Ela disse: eu não sabia, em 20 anos, que eu podia pôr a palavra em prática e que eu podia repreender o mal. Eu achava que eu tinha que pedir a Deus para fazer isso. E o resultado é que minha vida não melhorava em nada. Problemas e problemas em casa. Eu entendi que os espíritos dos ares estavam na minha família. Invoquei o nome de Jesus, repreendi severamente. Pastor, mudou tudo lá em casa, a atmosfera é outra. A atmosfera é outra. Até as crianças estão dormindo bem, que não dormiam bem. Ela disse: eu não sabia repreender nada. Vocês estão vendo?
Davi amava a Deus. Davi amava a Deus. Ele amava a Deus acima dele mesmo. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente lê o Salmo 27, a confiança que ele tinha em Deus. O Senhor é minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu escudo. O Senhor é a força da minha vida. Quando ele diz, de quem me recearei? Vou ter medo de quem, se o Senhor Deus é comigo? E chega o versículo 4, quando ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor. Está lá no Salmo 27, versículo 4, não mexe na sua Bíblia aqui. E ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque com as atribuições de um rei, que tinha um poder absoluto, mas também todas as responsabilidades inerentes e pertinentes ao seu reino em tudo, nas minúcias, ele não tinha tempo. Mas ele pediu a Deus que o ajudasse a organizar a sua vida de modo que ele pudesse estar na casa de Deus todos os dias. Está no Salmo 27, 4, que diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Esse morar na casa significa estar na palavra. Mas ele disse, para aprender do Senhor. Ele diz assim, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Tem gente que acha que já sabe tudo, mas não se importa em contemplar a perfeição do Espírito de Deus, adorar. Tem gente que não se importa com louvor e adoração. Todos os dias o cristão deveria orar, louvar e adorar a Deus. Seus dias de culto na igreja se louva, se adora, se ouve a palavra. Mas nem todo mundo faz isso em casa nos dias que não vem à igreja. E aí deixa os seus dias no vácuo. E aí são abertas as brechas para um esfriamento. Para de vir à igreja e para de ouvir. Pessoal, Satanás não é bobo. Lamentavelmente eu tenho que te dizer isso. Ele sabe como pegar um pastor e uma pastora que não seja vigilante na palavra e no Espírito de Deus. Ele sabe como pegar um membro fiel de igreja. Se não fosse assim, não haveriam tantos desviados que já fizeram obra em tantos lugares. Continuando então. Quem guardava Davi? Bom, aí pessoal, vocês sabem como a coisa desenrolou, se não sabem, resumindo aqui. Saul não encontrava Davi. Deus permitiu fez Davi encontrar o Saul. E numa situação delicada, até constrangedora, ele devia ter tido posso falar? Uma baita de uma dor de barriga. E ele entrou numa caverna para aliviar o intestino. E Davi o encontrou. Davi, para provar a ele, a Saul, que não queria lhe fazer mal nenhum, cortou a pontinha do manto dele por detrás. Obviamente ele não teve como sentir. Jesus sentiu que a virtude saiu, diferente. Ele cortou a pontinha do manto e segurou, se afastou. Quando Saul viu Davi, entrou em pânico. Eu vou parafrasear, calma, rei. Se eu quisesse te fazer mal, eu te vi aí pertinho, está aqui, ó. Olha o pedacinho do teu manto. Se eu cortei, eu cheguei aí, juntinho de você. Davi tinha uma espada na bainha. Ele disse, mas eu não quero te fazer mal nenhum. Diz a Bíblia, a palavra de Deus está aqui no capítulo 24, que é o seguinte, eu não vou estender porque vamos para outra parte. Diz a Bíblia que doeu no coração de Davi ter cortado o pedacinho do manto de Saul, em reverência à cadeira em que Saul sentava, a coroa do rei. Quem se levanta contra alguém que faz a obra de Deus, irmão, se levanta contra o próprio Deus. E as pessoas não têm hoje freio na língua. É uma coisa assim assustadora, assustadora. As pessoas saem das igrejas falando mal dos seus líderes, de pessoas que lhes mostraram o caminho, que até intercederam por elas. E se não fizeram, isso vai para o dia do juízo. É uma coisa assustadora. Mas aí continua lá na frente, você já sabe, Saul acaba com a própria vida. E o Davi assume o trono. A inveja cessou? Ah, quem dera. Pobre do Davi.
Além dos muitos que queriam aquele trono, sabe quem queria? O seu filho. E sabe o que ele fez? Uma coisa assim impressionante. Vai comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15, cujo título é A Rebelião de Absalão e a Fuga de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, de 1 a 6. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são retos. Dá uma paradinha. Ele nem conhecia o camarada. Ele não conhecia. Como é que ele está dizendo que tudo que esse homem faz é bom? É aquilo que chamam de, né, puxa sacola, né? Elogiava quem nem conhecia. Olha só. Os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dá uma paradinha. Ele não está jogando esse homem contra o rei? Sim. Sabe o que ele está dizendo? Está aqui. O rei não tem tempo para te ouvir, não. Aí, quando Jesus iniciou o seu ministério, com quantos ele contava para ajudar? Quantos ele chamou? 12. Isso no iníciozinho do seu ministério. Ele não chamou 12? Tanto que quando ele multiplicou os pães e os peixes nas suas mãos, Jesus, ele dava primeiro nas mãos de quem? Dos discípulos. Não é os discípulos que iam à multidão? Porque Jesus estava fisicamente na terra, tinha 2 mãos. Ele estava multiplicando as mãos dele. Se pastores não se tancarem, irmãos, vai receber revelações de Deus, chegam no altar vazios. Aí vão dar o que para a igreja? Aí os obreiros dão um atendimento. Aí a pessoa fica com raiva. Acha que cada pastor tem que atender cada um. E todas as vezes que quiser. Tem ovelha, meu irmão, que já passou de manha, está gorda de sua misericórdia. Estou falando de gordura física não, pelo amor de Deus. Não vem me atacar por causa disso não. Estou falando de ovelha de gordura espiritual. Que só quer receber, só quer receber, só quer receber. Literalmente, só quer receber. Está cheio disso nas igrejas. Tá? Vamos ser realistas. E aí quando você diz assim, ó, a agenda está lotada, vamos aguardar um pouquinho. Aí, tá vendo? Para mim não tem tempo. Isso está acontecendo demais, irmãos. A pessoa não para pensar. Ela não para, que se ela tem gêmeos, ela tem que dar banho em cada um, uma vez, um por vez. Vai dar um banho, vai dar. A não ser que tenha gente para ajudar. Se tem 5 gêmeos, então tem que ter 5 pessoas. 5 banheiras. Mas não para pensar. As pessoas sabem atacar demais. Então você está vendo aqui é o filho de Davi, está jogando o povo dele contra ele. Quando uma pessoa sai de uma igreja, irmãos, e fala mal, ela está jogando as pessoas contra aquele ou aquela que foi seu pai espiritual. A igreja foi sua mãe espiritual. A igreja é uma mãe que dá luz aos filhos de Deus, mas a pessoa não para pensar. Se você encontrou a palavra, dá glória a Deus, cria raízes, mas não fala mal de onde você saiu, porque alguma coisa você recebeu lá. Vamos ser realistas. O que esse filho vai aprontar? Então vamos lá. Versículo 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Absalão tinha um plano, pessoal. Ele queria o trono do pai dele, do rei.
Só que ele não falava para as pessoas: eu tenho inveja do meu pai, eu quero ser o rei. Ele não dizia isso. Ele barganhava, dizia: você sabe que meu pai é muito ocupado, ele não tem tempo para você. Aí eles colavam com Absalão, colavam. Quando colavam com Absalão, começava a ficar com raiva do Davi. O diabo faz isso, irmãos. Ele faz pessoas ficarem com raiva do pastor, da pastora. Principalmente aquele que tem o alimento, que é o alimento que Deus preparou para aquela ovelha. O diabo faz isso. E joga a pessoa contra o pastor, contra a pastora. Joga até contra o obreiro, que é o conselheiro. Aquele que é mais ouvidos. Joga. Aí, tá vendo? Não me deu atenção. E assim acontece na família, assim acontece no trabalho. Então você vê que o Absalão, ele está arrebanhando uma multidão de homens, porque ele quer montar um exército contra o Davi. E o que ele vai fazer com Davi, pastor? Ele vai usar esses homens e vai tirar Davi de Jerusalém a pedrada. Que isso, pastora? Versículo 14. Vai comigo, vai comigo. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade com o fio da espada. Continuando, vai comigo. E então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui, vai comigo. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Olha o 16, a humilhação, olha só, o 16 e 17, olha a humilhação pelo que Davi, o rei, está passando. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Olha a humilhação. Ele é o rei de Israel, pode usar os carros, os cavalos, as carruagens. Olha só, olha a humilhação que ele está passando. O que o Absalão quer? Que o rei suma da vista dele. Não está cumprindo Provérbios em 7, sim ou não? O rei, some daqui que eu quero o teu trono. Olha bem, versículo de número 18. E todos os heteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Dá uma paradinha, para você entender isso aqui. Esse Itai não era do povo de Israel, mas ele viu a sinceridade de Davi. Como ele fazia parte, ele trabalhava no reino, ele se colocou para ajudar o Davi. Aí você vê que o Davi, é isso para ele: volta lá e fica com o rei. Ele já está assumindo que Absalão assumiu o trono dele. Olha quem é Davi. Ele não está preocupado com o reino. Você sabe com quem ele está preocupado? Com a presença de Deus. E você vai ver isso. Vai comigo no versículo de número 20. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Eles se juntaram a Davi. Vai comigo, 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Está vendo, irmãos? Ele reconheceu a unção de Deus em Davi. Ele reconheceu que Davi é o líder dele. É o verdadeiro rei. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que haviam com ele. Agora eu vou dar um salto, pessoal, que eu quero mostrar para você aqui no versículo 30. Vai comigo, dá um salto para o versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que com ele ia cobria cada um a sua cabeça.
e subiam chorando sem cessar. Eita! Não para por aí. Pessoal, não parou por aí. Nós vamos agora ver se isso, estamos no 30, né? Vamos continuar até o 33, vai comigo. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Davi orava, diga, Davi orava. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. O que Davi foi fazer no alto do monte? Ele não está sendo expulso pelo Absalão? Ele não está descalço, humilhado, envergonhado, a pé, sim ou não? Como é que um homem desse ainda tem coragem de adorar a Deus? Pare e analisa comigo. Vamos lá, igreja. Atenção, você que nos assiste. Quantas pessoas, quando enfrentam um contratempo, logo esfriam com Deus, e algumas até sim, raivés. Estou indo à igreja, não está adiantando nada. Eu estou orando, não acontece nada. Quer dizer que a salvação só vale às circunstâncias favoráveis. Quer dizer que servir a Deus, pertencer a Jesus, isso é de acordo com o que favorece, e se não favorece, não queremos adorar a Deus, saber? Interessante, o médico, ele não é médico só no hospital. Ele é médico na rua, ele faz um juramento. Ele faz um juramento para se esforçar e salvar vidas. Ele é médico no hospital, ele é médico em casa, ele é médico na rua, ele é médico dentro do carro dele, ele é médico no trânsito, ele é médico quando ele está na calçada. Ele está passando uma calçada, alguém teve um ataque. Ele que não vai se apresentar. Por quê? Porque ele fez um juramento para isso. Para salvar as pessoas. Então pare e pensa. Tem cristãos, gente, que são extremamente eufóricos. São temporais, são cristãos de veraneio. Para a festa, está tudo bem. Mas se as coisas não favorecem, não querem saber de cultos, não querem saber de orações, não querem saber de adorar a Deus, não querem saber de igreja. Quer esfriar? Para de ouvir a palavra. A fé só vem pelo ouvir. Quer perder a salvação? Se afasta do corpo de Cristo. Mas pastor, eu só estou mostrando para vocês quem era Davi. E aí? Vai comigo. Versículo, agora nós vamos no capítulo 18. Por quê? Você vai ver tristemente o que aconteceu com Absalão, tá? Olha para cá, pessoal. Depois em casa, se vocês derem uma olhada, o grupo que se uniu a Absalão expulsou Davi, os seus homens que se juntaram a ele, como esse Aitofel, o outro, o Itai, expulsaram a pedradas. Jogava pedra neles. Agora você vai no capítulo de 2 Samuel 18, versículo 9. O título diz assim: Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão, entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Ele ficou preso por um galho de uma árvore fortíssima, o carvalho. O galho entrou por dentro dos olhos, com certeza. E ele ficou preso no ar. O mulo, foi embora e ele ficou pendurado. Atrás veio um que teve compaixão de ver que ele estava agonizando e completou a obra. Mas agora vem outra parte. Por quê? Davi está em fuga pelo próprio filho. Davi está fugindo da fúria do filho, da inveja do filho, da raiva do filho, porque o Absalão quer o trono e quer que Davi suma da vista dele. O pai, o próprio pai. O Davi está em fuga.
mas ele vai receber a notícia da morte de Absalão. Capítulo 18, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 28. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Davi está dizendo: para, porque eu quero ouvir isso com detalhes. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Esse aqui, olha para cá, ele está pensando: quando Davi souber que Absalão está morto, vai dizer: graças a Deus me livrei, né, do meu inimigo. O expulsou a pedradas, descalço, a pé, ferido. Versículo 32. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem Absalão. E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantarem contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 5 vezes ele grita: meu filho. Absalão, meu filho. 5 vezes ele grita, desesperado, a dizer: está morto. Toda pessoa que se levanta, irmãos, contra autoridades espirituais e não são reconhecidas pelo mundo e muitas vezes pelo próprio povo de Cristo, ou seja, a unção do Espírito Santo, porque Deus dá uma unção a cada um para o que Ele chama. No dia que você aceitou Jesus, Ele entrou no seu coração, o Espírito Santo veio sobre você. Quantos têm consciência disso? De agora em diante, a luta é com Ele. Por isso que Jesus manda. Você sabe por que Jesus manda a gente amar o inimigo? Porque está ferindo a Ele. E o diabo vai poder destruir. E se nós podemos poupar essa vida, impedindo o diabo de a destruir, isso nós poderíamos levar para a eternidade. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Efésios 6,12, rapidamente. Vai comigo? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, contra o ser humano, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem não queria Davi sentado na cadeira de rei? Satanás e seus demônios. Vamos ficar de pé. Obrigada, Jesus. Glória a Deus.